Como cadastrar um documento? Os documentos cadastrados no módulo Apoio são utilizados em todas as movimentações dentro dos demais sistemas, sendo que toda movimentação obrigatoriamente está vinculada a um tipo de documento. Por esse motivo, a configuração correta do tipo de documento irá impactar nas demais operações e relatórios. Para consultar e cadastrar documentos, iremos no módulo Apoio, menu Documentos. Dentro do menu Documentos, poderemos clicar em consultar e exibir todos os documentos cadastrados nessa base. Poderemos consultar, por exemplo, por um código específico, NF Nota Fiscal, editá-lo, fazer alguma alteração nas configurações, excluir ou salvar. Lembrando que só pode ser excluído se não tiver sido usado em nenhum momento, em nenhuma movimentação, ou então se já tiver sido usado, mas não gostaríamos mais de utilizar daqui para frente, poderemos desativar este documento. Para cadastrar um documento novo, iremos no botão Novo. O campo Código aceita até 4 caracteres, podendo ser letras ou números, e será o código de fácil acesso nos filtros Documentos. Como demos o exemplo agora atrás, código NF seria a nota fiscal. Poderemos colocar código ADT para adiantamento e assim por diante, ficando a critério do usuário seu preenchimento. Se for marcado que o documento é um documento de previsão, significa que será um documento de previsão financeira de pagamento ou recebimento. Um documento de devolução será indicado que essas movimentações com esse tipo de documento são movimentações de devolução no estoque. Documentos de caução e de permuta significam que serão usados no sistema de contratos e medições para caução e para permuta, respectivamente. Definir este documento será contabilizável ou não significa que, se estiver marcado que o documento é contabilizável, serão exportados para a contabilidade ao gerar um lote no sistema Integração Contábil. A flag de ratear impostos significa que para os documentos de previsão, ela será habilitada se a gente indicar que é uma previsão. Se nos documentos de previsão, apenas para a emissão de relatórios, os impostos serão rateados pelas parcelas. Documento interno do CIENG é um documento que já vem cadastrado na base, como por exemplo o documento cheque. Ele não é editável, não é possível mexer nas flags, pois é interno do sistema, e ao tentar excluir, vai indicar que o documento não pode ser excluído. O documento de simples remessa é um documento utilizado para o cadastro de nota fiscal de simples remessa. Mais abaixo na tela temos as opções de configurações: contas a pagar, contas a receber, contabilidade e fiscal. Para o item contas a pagar, podemos definir que este documento irá permitir pagamento. Poderemos dar baixa em títulos com este documento. Exclusão do contas a pagar permite que seja excluída uma baixa no contas a pagar de um título que utilizou este documento. O documento confidencial para funcionários significa que, se o usuário não tiver permitido em ter acesso a esse documento, ele não conseguirá ver títulos, tanto na consulta quanto em relatórios, quando o credor associado ao título for um funcionário. Documento sem apropriação de obra no contas a pagar significa que, quando nós definimos que uma obra possui nível de apropriação, por exemplo, etapa, subetapa, que vai ter apropriação de obra nessa obra, e também definimos no parâmetro que é obrigatória a apropriação de obra, esse documento específico que está marcado com essa flag, apenas para esses títulos não vai ser validada essa obrigatoriedade. Permitir dar baixa no contas a pagar somente como adiantamento, obrigatório realizar o adiantamento vinculado a um pedido ou contrato, são flags utilizadas quando nós definimos aqui em cima que esse documento é um documento de adiantamento. Podemos definir então que sempre que for utilizado um título onde o documento é ADT, adiantamento, por exemplo, nós não poderemos nunca dar uma baixa por engano como pagamento, facilitando muito o controle das baixas de adiantamento. Quando nós obrigamos que seja feito um adiantamento vinculado, nós nunca poderemos fazer um adiantamento simples, que fique no financeiro, sempre deverá estar amarrado a um pedido ou a um contrato de suprimentos. Essa flag, obrigatório informar anexo no cadastro do título, é por aqui que nós definimos que, documento a documento, estamos obrigando que o título só fique com o seu status completo após a inclusão de um anexo na aba Anexos. Bloquear data de vencimento, se nós definimos no parâmetro 46
que controlamos a data de vencimento dos títulos, por exemplo, para um calendário de vencimentos ou para um intervalo fixo. Se todos os títulos eu defino que eles devem ter no mínimo 7 dias, por exemplo, de intervalo entre a data atual do sistema e a data de vencimento desse título, é nessa flag que nós controlamos se esse tipo de documento vai respeitar ou não o parâmetro, como também a flag abaixo, que define se vai respeitar o parâmetro 1108, que define o período de vencimento dos títulos. Por exemplo, não poderemos nunca cadastrar títulos que vençam do dia 20 ao dia 30. Definimos nesse parâmetro que sempre será o vencimento do dia 5 ao dia 15. Esse é um exemplo. Então, aqui nós definimos se vai controlar ou não através da configuração feita no parâmetro 1108. Gera contrapartida no contas a receber, vai definir se no cadastro do título que utiliza esse tipo de documento vai ser mostrada a aba título a receber, para que lá dentro possa ser criado o título de contrapartida. Configuração de acesso restrito controla que os usuários que não tenham acesso a essa liberação de visualizar títulos com acesso restrito, eles não irão visualizar esses títulos em relatórios e na consulta do financeiro, muito utilizada em conjunto com a flag do documento confidencial e acesso restrito para bloquear usuários comuns a visualizarem documentos, por exemplo, folha de pagamento, distribuição de lucros, para que não vejam salários de outras pessoas da empresa. Bloquear numeração repetida para o mesmo credor, marcando essa opção, será bloqueado que, por exemplo, no documento fatura, se tivermos uma fatura de número 100 para o credor de número 2, não poderei cadastrar em nenhum momento para o credor 2 outra fatura de número 100, para evitar duplicidade no cadastro de notas. Assim que marcamos ela, é possível marcar ou desmarcar a flag abaixo, que vai definir se os zeros à esquerda serão considerados ou não. No exemplo que eu dei acima, se eu colocasse 0, 0, 100, por exemplo, e fizesse uma fatura e depois cadastrasse a fatura só com o número 100, sem o 00, se isso ia impactar ou não no bloqueio. Permitir apenas o uso de números no campo número do documento, para definir se poderemos utilizar letras ou não. Obrigatório dar ciência no título a pagar com esse tipo de documento. Define que, na autorização de pagamento, previamente, à autorização, esse título deverá passar pelo menu ciência de títulos e ser conferido. E temos também a configuração, que indica se é obrigatório selecionar somente a apropriação de obra por pedido em contrato. Assim, encerrando a seção contas a pagar. Na seção de configurações contas a receber, podemos definir se esse título poderá receber baixas no módulo contas a receber, se as baixas poderão ser excluídas no sistema contas a receber, e também temos a configuração bloquear numeração repetida por empresa. Se for marcada essa opção, o sistema deve bloquear os documentos iguais com o mesmo número para uma mesma empresa em títulos no sistema contas a receber. Temos também as configurações de contabilidade, que define, a partir do momento que o documento for marcado como contabilizável, se deve ser contabilizado conforme indicado no título, onde conseguimos escolher se vai contabilizar a baixa ou não, contabilizar somente a baixa, contabilizar sempre a baixa e o título. Nessa opção, sempre serão contabilizados a baixa e o título quando for utilizado esse tipo de documento em títulos do contas a pagar e contas a receber. Histórico para integração contábil, esse texto substituirá a macro de histórico de documento, configurada no histórico contábil dos lançamentos associados aos documentos. Quando o sistema realizar a contabilização dos lançamentos associados a esse documento, caso a macro tenha sido configurada para contabilização, o texto substituirá a macro configurada. Na seção de configurações fiscal, temos o regime contábil para apuração de tributos, podendo ser escolhido parametrização anual contábil e fiscal, conforme indicado, regime de caixa ou regime de competência. Se for definido que o documento é do tipo fiscal, será aberta as configurações aqui embaixo de código de exportação fiscal, que é o código utilizado nos casos em que a exportação para os sistemas de livros fiscais utilize codificação de documentos diferente do CIENG, e também o campo modelo fiscal,
onde será definido de acordo com a tabela de modelos disponibilizado pela Receita Federal. Temos o campo incidir impostos, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e RET. Marque essa opção para incidir esses impostos nos títulos associados a esse documento, e essa opção é marcada automaticamente quando definimos que o documento é fiscal. Temos também a obrigatoriedade de informar a chave de acesso à NFE nas informações fiscais, tanto de títulos do contas a pagar como do título de contas a receber. E temos também a opção documento é guia de imposto calculada manualmente. Marque essa opção para que nos títulos a pagar associados ao documento seja permitido informar apenas um imposto e não seja possível emitir a guia. Os títulos serão utilizados na contabilidade. Vimos então como cadastrar documentos no módulo apoio. Espero que tenha ajudado.